Olá, eu sou o Daniel Pilvezan, eu sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional sobre esse livro aqui do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Quero te convidar a dar uma olhadinha na nossa playlist sobre dos vídeos anteriores com relação a esse livro e também dê uma olhada nas outras playlists que temos aqui de outros livros do Timothy Keller. Tem o Encontros com Jesus, Gálatas para você, enfim, tem muitos outros vídeos, muitos outros materiais que podem abençoar a sua vida. Não deixe de se inscrever, de curtir e de compartilhar esses vídeos com seus amigos, com os irmãos da igreja. Bom, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de como que a gente faz, como que a gente entende o trabalho como uma forma de cultivo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o mandato cultural de Deus. E o Timothy Keller inicia a discussão, o seu raciocínio no livro, falando daquele versículo de Gênesis capítulo 1, que Deus manda a humanidade, ele cria a humanidade e ele diz para a humanidade assim: enchei a terra e sujeitai-a. Né? O que significa essa expressão, ou melhor, esses dois termos, encher a terra e sujeitar a terra? O que é que isso significa e como que nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Bom, em um primeiro momento nós podemos ver aqui que a palavra encher a terra transmite a ideia de nós aumentarmos em número, né? De nós termos filhos e termos a nossa descendência e assim por diante. Mas a ideia que o texto bíblico está querendo trazer não é só uma ideia de crescimento em números, como, por exemplo, as plantas ou os animais, né? Você pega uma floresta cheia de vida. Não é essa a ideia. A ideia ela é um pouco mais profunda do que isso, porque envolve também toda a construção da civilização, toda a construção da sociedade humana, da cultura humana, então a produção da cultura, o desenvolvimento de algo. Né? E o fato é que Deus podia ter criado milhões de pessoas, ele já podia ter criado a civilização completa, ele já podia ter feito tudo bonitinho, até com os carros. Se Deus quisesse, ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Por quê? Porque ele dá esse mandato cultural, ele dá essa ordem, essa incumbência para o ser humano, do ser humano continuar a desenvolver toda essa criação que Deus fez. Então Deus ele cria todos esses elementos e aí ele entrega esses elementos para os seres humanos para que eles possam desenvolver uma sociedade, possam desenvolver toda a humanidade, né? E tudo isso ele entrega essa tarefa para nós. E a segunda expressão utilizada pelo texto bíblico é a expressão sujeitar. Então, devemos sujeitar a terra. E aqui o texto não está tentando nos dizer que nós temos aqui carta branca ou podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos com a natureza e extrair tudo que quisermos da natureza até a última gota sem pensar nas consequências. Não é nada disso que o texto está dizendo, né? Não é uma ideia de abuso. Vocês podem abusar da natureza. Não é nada disso. A ideia é de governança, é uma ideia de mordomia, assim como um administrador, alguém que está cuidando do bem de outra pessoa, alguém que está cuidando de um patrimônio alheio, né? Essa pessoa que cuida de algo, sabendo que Deus é o dono, porque Deus criou todas as coisas, né? Então nós temos essa incumbência, temos esse mandato de Deus de desenvolver e de cuidar disso tudo, né? Administrar como mordomos. E a gente percebe que no texto bíblico, Deus ele cria o mundo. Primeiro, né, no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o mundo e aí o texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E nos textos seguintes, nos versos seguintes, Deus começa a justamente preencher essa terra. Então, Deus ele cria a terra de uma forma rudimentar, e aí ele começa, a impressão que o texto bíblico dá é que ele começa a trabalhar nisso, né? Então Deus faz um trabalho de desenvolvimento naquilo que ele criou previamente, e ele continua criando, aí ele chega no ser humano e ele fala assim: olha, agora vocês vão dar continuidade a isso, vocês vão desenvolver o melhor potencial da criação, vocês vão pegar os elementos de tudo que eu criei e vocês vão desenvolver tudo isso.
Da mesma forma que um jardineiro, um agricultor, ele cuida daquele terreno, ele cuida das plantas, ele vai podar, ele vai tirar algumas flores de lugar, vai colocar num lugar melhor, ele vai colocar uma terra, um adubo, etc. Ele vai reorganizar todo aquele caos, que é uma palavra inclusive que o Timothy Keller usa, né? Ele vai reorganizar todo aquele caos para que ele possa extrair da terra o melhor potencial que a terra tem a oferecer, para produzir o máximo de flores ou o máximo de frutos, enfim, obter o melhor benefício que aquilo pode trazer a partir do trabalho, a partir de algo desenvolvido. A gente pode expandir isso para muitas coisas. Por exemplo, a questão da música, né? Se você pega um piano, um violão, uma bateria ou vários instrumentos e você toca esses instrumentos de qualquer jeito, fica horrível, fica feio. Por quê? Porque não faz sentido. Mas se você pega esses elementos, esses sons, e organiza em ritmo, melodia, harmonia, e você cria algo que tem uma lógica, aí a coisa começa a fazer sentido e você tem uma música muito bonita. Por exemplo, se você pegar uma sinfonia de Beethoven, que as sinfonias de Beethoven são maravilhosamente bem feitas, você percebe que existe todo um raciocínio por trás, algo, ou qualquer artista, qualquer cantor que possa produzir algo de bom, você percebe que existe algo ali de organizado, que aquela pessoa pensou, que aquela pessoa trabalhou, que aquela pessoa muitas vezes estudou a fundo para trazer algo de belo. Você pode expandir isso para as artes, né, as demais artes além da música, você pode expandir isso para todo e qualquer tipo de trabalho que você tem. Você vai organizar as coisas para obter sempre o melhor proveito. Pensa, por exemplo, um exemplo muito legal que o Timothy Keller deu é o exemplo do investidor. Então, o investidor, ele tem muito dinheiro. Pensa numa pessoa muito rica. Ele vai lá, pega esse dinheiro e aplica num empreendimento. E esse empreendimento vai trazer benefício para as pessoas, vai trazer emprego, vai produzir alguma coisa que realmente faça sentido para aquela cultura, para aquela sociedade. Então você tem aí uma continuidade, em todos esses exemplos que eu dei aqui, uma continuidade do trabalho que Deus nos deu para fazer, que é encher a terra e sujeitar a terra. Eu acho muito interessante como isso se relaciona, né, até com o próprio Evangelho, porque de um certo modo a gente percebe ali que Cristo ele entrega para os discípulos toda a obra que ele fez na cruz e ele entrega para os discípulos o seguinte mandato, da gente pregar o Evangelho a toda criatura. É muito interessante ver esse paralelo que existe do Evangelho, né? Então os apóstolos eles até chegam a ouvir de Jesus que eles fariam obras maiores, né? Então que são essas obras maiores? Toda a expansão do Evangelho pelo mundo. Então isso é muito bonito de ver como Deus trabalha desta forma, tanto lá na criação envolvendo o nosso trabalho, quanto no Evangelho, quando da obra consumada de Cristo na cruz, como isso tudo também nos é entregue de uma certa forma para que nós possamos desenvolver, contribuir e, enfim, trabalhar em cima de tudo isso que Deus fez. Então, é algo muito bonito, muito maravilhoso de nós vermos o quanto nosso Deus nos ama a sua criação e nos deu esse mandato maravilhoso, que é essa entrega de tudo isso para que nós possamos administrar. Então, o nosso trabalho, a nossa atividade, não importa qual que seja o seu trabalho, tudo aquilo que você faz, você precisa olhar para isso como algo que Deus entregou nas suas mãos para você desenvolver e principalmente para que você possa tirar o melhor proveito, para obter o melhor benefício para você e para as outras pessoas. Assim como um jardineiro, um agricultor que vai trabalhar na terra para obter belíssimas flores, bons frutos, para um músico que vai trabalhar naquelas notas, naqueles instrumentos, para obter a música mais bonita, para tocar o coração das pessoas. Então tudo isso é parte do mandato cultural que Deus nos entregou. Eu quero te convidar então a continuar assistindo os nossos vídeos, dos nossos devocionais aí das próximas semanas, para você, enfim, ser abençoado, para que
você possa ter algo de proveitoso aí com relação a integrar a fé e o trabalho, que é a proposta do livro do Timothy Keller. Que Deus abençoe a sua vida.